Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa situação envolvendo um possível retorno do Paulo Rogério Pinheiro ao Goiás e aquela questão que parece que o Goiás ele não vai sair do lugar de maneira nenhuma. Tá? E recentemente, até essa matéria aqui divulgada pelo portal esmeraldino.com vem sendo articulado nos bastidores nos últimos dias um possível retorno do Paulo Rogério Pinheiro com um nome que já está ativo no clube, até mesmo a própria entrevista do Jair Ventura depois do jogo contra o Inhamas, ele próprio revelou isso, né, que o Paulo Rogério é um cara que estava comparecendo bastante nos treinamentos e muito mais, quando era presidente do Goiás fazia isso bastante, inclusive, e que recentemente uma outra informação também no pessoal do Moché Pistola garantiu que ele tem planos para se candidatar a presidente do Conselho Deliberativo ao final do mês de junho. Para lembrar que hoje quem ocupa esse cargo é o Vanderlan Alcântara, que quando o Paulo Rogério Pinheiro assumiu o Goiás, o Paulo estava de um lado, o Vanderlan de outro, eles acabaram juntando ali, enfim, e sendo eleitos, né, com uma chapa única, mas recentemente também vem travando alguns duelos nesta parte burocrática do Goiás. Sobre a informação também aqui do pessoal do esmeraldino.com, onde o Paulo Rogério Pinheiro também teria articulado a chegada do Jair Ventura ao Goiás no começo deste ano, e que em enquete realizada nessa última semana, a maioria da torcida demonstrou uma aprovação com a possível mudança, em 61% votando a favor e 38% contrário ao retorno do Paulo Rogério Pinheiro. Olha, a minha opinião a respeito desse cenário não que o Paulo Rogério Pinheiro seja um cara ruim, ou que seja um cara de má fé, ou que tenha roubado o Goiás, nada disso. A gestão do Paulo Rogério Pinheiro foi espetacular. E eu falava isso lá na Série B, tanto de 2021, onde o Goiás, com pouquíssimo dinheiro, conseguiu subir para a Série B do Campeonato Brasileiro e montando um time muito bom, onde naquele momento o Goiás não tinha diretor de futebol, não tinha diretor de marketing, o Goiás não tinha nada, era basicamente o Paulo Rogério Pinheiro. Então assim, seria de uma ingratidão minha chegar aqui e falar que o Paulo Rogério Pinheiro não serve para nada, que o cara não entende de futebol, não, seria uma arrogância da minha parte. Ele ajudou sim muito o Goiás. A grande questão nesse aspecto financeiro, 2021 sobe para a Série A, faz um elenco mais barato, consegue a permanência, a partir dali o Goiás já tinha um dinheiro em caixa e ele poderia usufruir disso a partir da temporada de 2023, sem nenhuma dívida, um dinheiro legal parado. A grande questão é que o Paulo Rogério Pinheiro acabou se queimando no Goiás, na minha opinião, foi que ele montou um time também muito barato para a Série A de 2023 em um momento que o Goiás não precisava disso. Vale lembrar, o Goiás investiu basicamente em uma única contratação, que foi a do Alisson, com a compensação de 500 mil, e ainda terminou a temporada com um caixa de 120 milhões para jogar a Série B no ano seguinte. Não estou falando que deixar um dinheiro parado para o clube seja ruim, muito pelo contrário. Eu concordo que todo mundo deveria ter uma reserva financeira dentro de casa, né? No banco, enfim. Dentro de casa é um modo de dizer, né? Mas no Goiás não seria diferente, numa grande empresa, não. Tem que ter um dinheiro parado sim, só que ele tem que ser proporcional àquela sua disputa. Não compensa o Goiás sair de uma cota de televisão de 100 milhões de reais numa Série A para jogar a Série B recebendo 11, 12, 13 milhões de reais. É uma conta burra, e acho que o Goiás, não só com o Paulo Rogério Pinheiro, mas que também já cometeu muitos erros nesse quesito. Então, mesmo tendo a sua importância, eu não acho que o caminho do Goiás seja novamente o retorno do Paulo Rogério Pinheiro, um retorno, por exemplo, de um cargo de presidente, ou que tem que voltar o Raimundo Queiroz, o Edminho, não. Tá? Esse caminho para o Goiás, na minha opinião, é ultrapassado. Claro, vai precisar de um novo comandante, ou a reeleição do Vanderlan Alcântara, não sei se isso é exatamente permitido por estatuto, acabei não pesquisando essa informação antes de gravar o vídeo. Só que, para mim, esse não é o caminho do Goiás. O que o Goiás deveria estar se preocupando neste momento é em relação à SAF. Tá? O Goiás, para mim, o único caminho, o último, melhor dizendo, o último caminho antes da extinção do Goiás, como a gente conhece hoje, na minha opinião, é com a SAF, que eu não acredito em absolutamente mais nada, tá? Não acredito em conselheiro, presidente, diretor de futebol que vem falar palavras bonitas, não acredito nesse caminho. Esse caminho para o Goiás não serve. O modelo associativo, ele já acabou no futebol há pelo menos 20 anos. E aí você vai tomando algumas medidas para levar, né, as coisas ali meio às coxas, né? Só que o modelo empresarial ele precisa ser feito. O Goiás tentou isso, fez no ano passado. É normal você errar um nome, tentar uma coisa, acabar não funcionando. Só que essa questão do Paulo Rogério Pinheiro, mesmo não tendo esse cargo, as informações que circulam, até mesmo da Rádio Bandeirantes, é que ele próprio contratou o Jair Ventura.
Então, assim, isso não está certo, tá? Isso não está certo. O Goiás ele deveria ter os seus profissionais exatamente para cada uma das posições. E é como eu falei, a grande importância também política. Eu não vou ser hipócrita aqui com vocês, não. Volto a repetir aquele mesmo argumento. Se meu pai fosse dono do Goiás, você acha que eu largaria assim de mão, deixaria o clube largar das traças? Eu entendo que o Paulo Rogério Pinheiro possa ter bons planos para o Goiás, de querer pegar o clube, fazer a serrinha, aumentar, até mesmo pensando em uma venda de uma SAF. Só que eu não acredito que seja esse caminho, tá? Positivo. Nem para o Goiás, nem para o Paulo Rogério Pinheiro também, que está tranquilo, já se desgastou bastante no período que foi presidente. Eu, se fosse ele, nem mexia com isso mais. Só que aquela coisa, vai precisar de um novo presidente do Conselho Deliberativo, eu sei. Mas eu não vejo com o Goiás tomando esse tipo de decisão e às vezes até mesmo pensando em mudar um